O objetivo dessa mesa é discutir o que a universidade deve fazer nos próximos 5 anos para apoiar a sociedade a começar o enfrentamento decisivo à emergência climática, com foco no tema energia. Então, é isso que nós vamos discutir essa manhã, energia, com os colegas aqui presentes. Como nós já estamos um pouquinho atrasados, vamos evitar muitas interpelações, e eu já passo então a palavra ao professor André Furtado, do Instituto de Geociências da Unicamp. Bom dia, André, muito obrigada pela presença. Bom dia a todas e a todos. É um imenso prazer estar aqui, poder falar um pouco sobre as perspectivas da universidade. Eu não preparei assim, uma apresentação, enfim, consegui elaborar algumas reflexões sobre qual poderia ser o papel da universidade. Então, primeiramente, a gente deveria levar em consideração como é que o Brasil está se posicionando em relação às mudanças climáticas, quais são as metas que estão sendo estabelecidas, qual é o desafio que coloca as mudanças climáticas em termos de política, né? Principalmente aqui eu vou falar de mitigação, porque está falando de energia, está pensando mais em evitar as emissões, né? E a gente sabe, né, que, estamos falando primeiramente desse tema, né, depois eu vou falar um pouco o que eu penso que a universidade poderia fazer. Né? A gente sabe que entre as emissões, né, de CO2, de equivalente CO2 do Brasil, né, o setor de energia, né, ele não é o principal, ele está colocado em terceiro lugar, né, segundo o levantamento, né, feito em 2021, né, basicamente 18%, né, das emissões de CO2, né, no Brasil, né, se devem à energia. Isso nos coloca um pouco como é que o governo brasileiro tem se posicionado, né, diante dessa questão da emergência climática. Né? Quais são as metas que o Brasil estipulou no Acordo de Paris? E aí a gente percebe que o Brasil centrou toda a sua estratégia, né, até 2030, né, na redução do desmatamento. Né? Zerar o desmatamento, né, é a principal meta, né, do Brasil. Existem metas complementares de reflorestamento, etc. E tal, mas o setor de energia praticamente ele fica, né, de fora das metas brasileiras de redução das emissões. E eu acho que isso é um problema. Se a gente for olhar pelo lado dos cenários que são estabelecidos, né, pela OBE, né, pela empresa de pesquisa energética, a gente vai ver que para 2030, né, agora o plano, né, decenal de 2031, praticamente prevê a manutenção das energias fósseis, né, na matriz energética brasileira. Se prevê, inclusive, até um aumento da demanda, né, de energias fósseis, inclusive do petróleo no Brasil. Então, a gente percebe que essas metas são muito pouco ambiciosas em termos de energia. Né? Isso é um problema. O Brasil também, né, a gente sabe, né, que acompanha um pouco essa questão das metas brasileiras, que houve uma chamada pedalada climática, né, por conta da recontagem das emissões. Né? Nossas metas foram estabelecidas a partir do que se conhecia das emissões de 2005. Né? Então, se previa redução de 37% até 2025, depois aumentaria um pouco mais, né, essas reduções. Mas o que aconteceu é que esse chão ali, ele subiu, né, houve uma reavaliação, então se descobriu que em 2005 se havia emitido mais, né, e com isso as metas de redução ficaram muito mais fáceis de serem alcançadas. Né, certo? Na realidade, praticamente, se a gente for cumprir o que está estabelecido,
isso não implica ter que mexer com a matriz energética brasileira. E então, qual é a situação da matriz energética brasileira? A gente sabe que aproximadamente mais de 50% do consumo de energia brasileira é de energias não renováveis. Né? A participação das renováveis está em torno de 48% hoje. E diga-se de passagem que essa participação aumentou recentemente por conta do próprio clima. Certo? Então, choveu mais, né? Então a hidroeletricidade conseguiu aumentar. Hoje a gente praticamente cobre 90% da nossa eletricidade renovável. Né? Então a gente está numa situação favorável. Quem garante que isso vai se prolongar nos próximos anos. Né? Então é possível que esse 48% caia. Né? Se a gente for olhar pelo lado dos biocombustíveis, as metas que foram estabelecidas no Acordo de Paris, é que os biocombustíveis representem 18% da nossa matriz energética, ou seja, é praticamente o mesmo do que é hoje. Não muda nada. Então, a gente percebe que em matéria de energia, a gente é muito pouco ambicioso. A estratégia do governo brasileiro tem sido, né, do Brasil em geral, né, se apoiar na questão da redução dos desmatamentos, que eu considero evidentemente o problema principal brasileiro, mas a energia, o setor de energia, fica completamente fora dessa questão. Né? Então a gente já tem uma situação relativamente folgada na matriz energética, temos quase 50% de energia renovável e não vamos mudar muito daqui até 2050. Mas se a gente se coloca, né, isso pegando um plano decenal, se você pega um plano para 2050, a gente vai ver que não há alteração profunda na matriz energética, continua sendo a mesma matriz. E a gente se coloca a questão, será que dá para continuar assim? Né? Eu acho que o papel da universidade teria que ser muito mais usado, se colocar à frente da transformação, então buscar uma neutralidade de carbono. Então, e em termos de consumo de energia. Estamos falando aqui de energia fundamentalmente. Então, caberia, né, eu entendo, a universidade tomar um papel de liderança. O que a universidade faz, né, hoje a favor, né, da redução das emissões, de buscar essa neutralidade de carbono no Brasil, que seria em torno de 2050, 2060. Ela tem atuado, obviamente, né, do lado muito mais da pesquisa. Né? Então, a Unicamp, né, realmente é uma universidade que teve um papel importante em várias áreas de pesquisa que estão relacionadas à energia renovável. Né? A gente pode chamar a atenção para biocombustíveis, que a gente é muito forte aqui, biocombustíveis. Né? A energia fotovoltaica teve um papel importante aqui no Unicamp, acho que perdeu um pouco de espaço. O hidrogênio, aqui temos o professor Enio, né? Foi, sem dúvida, a Unicamp foi pioneira em matéria de hidrogênio. Enfim, temos aí célula combustível. Temos áreas assim que foram importantes, que são importantes na pesquisa da Unicamp. Mas eu acho que o papel da universidade não está só na pesquisa. Certo? A gente tem que ter uma posição mais proativa, né? Então, por exemplo, ter projetos de demonstração. A gente tem que estar aqui demonstrando a importância e a viabilidade das energias renováveis no Brasil. E eu acho que nesse plano, no meu entender, a Unicamp sempre ficou um pouco atrás. Né? Ela não tem se destacado, né, em projetos de demonstração que pudesse atrair o público, né, a se interessar mais pelas energias renováveis. Né? Eu até assinalo que, agora, recentemente, a USP, né, lançou uma planta de conversão de hidrogênio de etanol para hidrogênio, né, justamente para alimentar sua frota de ônibus de hidrogênio. Bom, eu entendo que justamente a
USP está assumindo, né, uma posição aí de liderança, né, essa demonstração. Ela está mostrando que essas tecnologias podem ser aplicadas em maior escala, que chegou o momento, né, de se apoiar essas tecnologias. Então, eu acho que a Unicamp, da Argentina, né, o hub da sustentabilidade, e imagino que deveria exercer esse mesmo papel, né, de um local de demonstração dessas tecnologias. Então, eu chamo a atenção, né, pesquisa, demonstração. O terceiro ponto, que obviamente a gente faz bem, é formar recursos humanos. Então, acho que a gente aqui na Unicamp tem cursos importantes, né, vou fazer um pouco de propaganda aí do planejamento energético, o NEPAM, né? Enfim, o curso de doutorado em bioenergia. Então, a gente tem assumido um papel importante na formação de recursos humanos. Agora, o que precisa mais ser feito além do que eu já falei? Né? Eu acho que deveria existir uma política mais de se colocar como exemplo para a sociedade. Né? Já que a sociedade brasileira não está querendo se engajar muito num plano de neutralidade de carbono, né? Eu acho que caberia aqui a universidade exercer esse papel, né? De um pouco de demonstração aqui desse. O que a gente poderia, que eu imagino, seria interessante fazer? Né? Está pensando no exemplo da Fazenda Argentina, aqui do ramo da sustentabilidade. Eu acho que o urbanismo é fundamental para pensar transição energética. E a Unicamp é um péssimo exemplo de urbanismo, digamos, poupador de energia, um urbanismo menos energívoro. Né? O modelo nosso urbanístico, né, da Unicamp, foi localizada fora do centro da cidade, acesso por automóvel preferencialmente, enfim, a gente tem um consumo energético embutido aqui no nosso modelo urbanístico que é alto, né? Que é pouco percebido por nós. Né? A gente não enxerga muito esse lado, digamos, do consumo energético. Então, eu acho que caberia, né, a Unicamp, e ela tem um recurso para isso, pensar no modelo urbanístico mais voltado para o transporte coletivo, né, para ciclovias. Né. Isso eu acho que seria muito bom, né, para pensar, digamos, um novo modelo de urbanismo, que fosse mais condizente com as metas de desenvolvimento sustentável, de neutralidade de carbono. Então, isso, por exemplo, eu diria também, né, a conexão da Unicamp com o Barão Geral, a conexão da Unicamp com o centro da cidade, tudo isso devia ter ciclovias, fácil acesso, poder caminhar mais, né? Enfim, isso deveria estar dentro do modelo urbanístico Unicamp. O que a gente pode também pensar em termos de direção? Então, eu acho que a Unicamp poderia se pensar como líder nesse processo de atingir a neutralidade de carbono. Então, o que eu vejo aí? Né? Eu acho que digamos, essa neutralidade poderia ser pensado como um processo coletivo, né? Não seria feito de cima para baixo, né? Deveria ter um envolvimento de todos aqui, certo? Então, o que seria isso? Obviamente, você ter dados, né? Poder acompanhar quais são as suas emissões, né? Hoje, poder estar vendo se elas estão se reduzindo ao longo do tempo, né? Isso ser feito, digamos, para a Unicamp como um todo, né? Então a gente poderia ter uma espécie de observatório, né, das emissões da Unicamp, né, para poder acompanhar quanto é que ela está fazendo. Cada unidade também, né, da Unicamp, instituto, faculdade, poderia ter o seu próprio sistema de monitoramento, né?
E cada um estabelecer metas, né, de redução. Né? E eu veria nisso também cada indivíduo. Certo? Então, a gente teria que fazer, cada um de nós, o nosso balanço de carbono, né, para tentar ver como é que a gente pode reduzir essas emissões. Então, por exemplo, nesse balanço individual, né, a gente deveria pensar muito no meio de transporte que a gente utiliza. Né? Então, se a gente tenta, né, incentivar mais o uso de transporte coletivo, menos o avião, né, mais transporte terrestre, né? Esse tipo de política deveria ser praticada, sim, né, por cada um, né, para servir justamente de exemplo à sociedade. Né? Aqui, isso teria um papel muito educativo, né, para que a sociedade pudesse entender melhor, né, como que ela pode, então, pensar essa transição para as fontes renováveis. Então, acho que esses seriam as minhas recomendações para o que a Unicamp poderia fazer nesses próximos 5 anos para pensar a transição energética. Muito obrigado. Professor André, pelas suas palavras animadoras, né, inspiradoras, não dizendo. E eu passo a palavra, então, para o professor Luiz Carlos Pereira da Silva, que é o coordenador do Grupo Sustentável, e também professor da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Isso. Bom dia. Bom, eu acho que a gente vai falar sobre o que a universidade pode fazer nos próximos 5 anos, mas também vou mostrar coisas aqui que a gente já vem feito nos últimos 5 anos. Já tem muita coisa feita também nessa área de energia, né, aqui no campus. Inclusive com muitos projetos pilotos também já acontecendo. Então, vou mostrar um pouco sobre isso. Mas, na minha opinião, as universidades, a primeira coisa que elas devem fazer é uma gestão de energia exemplar dentro das suas instalações, dos seus campos, né? Começando pela forma de contratação de energia, distribuição de energia, uso de energia, eficiência energética. Então, existe um potencial gigantesco para melhoria na gestão energética dentro das universidades. Aqui na Unicamp a gente vem trabalhando nisso já há mais de 5 anos. Um exemplo de pioneirismo da Unicamp é a contratação de energia no mercado livre, né? A única universidade pública brasileira que compra energia no mercado livre. E a partir de 2024, essa nossa energia contratada ela é chamada energia incentivada, ou seja, ela obrigatoriamente tem que vir de fontes renováveis. Então, a Unicamp, a partir de 2024, ela não vai contribuir com emissões de gases de efeito estufa em relação ao uso de eletricidade. E é a única universidade pública no Brasil que faz isso. A gente teve um projeto recente também, em parceria com a Comgás, né? Substituindo o gás que é feito de petróleo armazenado em tanques por gás natural em rede subterrânea, né? Com esse projeto, a Unicamp reduziu em mais de 10% as suas emissões de gases de efeito estufa também, porque o gás armazenado em tanque vem em caminhão a diesel e o gás natural, além de ser um gás ambientalmente melhor do que o GLP, ele já vem numa rede subterrânea, né? Além do mais, é possível substituir uma caldeira a diesel. Veja o que a gente tinha na Unicamp. Uma caldeira a diesel no RU. Isso foi substituído por gás natural. Então, foi possível reduzir as emissões de mais de 10% por causa disso. Então, existem muitas iniciativas já que vêm sendo executadas aí nos últimos 5 anos e várias outras também em execução que vão atingir aí muito impacto nos próximos 5 anos. Então,
A gestão energética exemplar, acho que é uma primeira obrigação que a universidade deve fazer. Por quê? Porque aqui a gente tem todo o conhecimento, a gente tem o conhecimento necessário dos engenheiros, dos economistas, dos administradores, dos advogados, e a gente tem avançado muito em gestão de energia aqui dentro da universidade. Somente pelo fato de comprar energia no Mercado Livre, a Unicamp faz uma economia de 10 milhões por ano. Esse projeto do gás é muito interessante de falar, porque a Unicamp não gastou para implantar essa rede de gás, foi um investimento da Comgás, em troca de um contrato de compra de energia. Mas a Unicamp passou a economizar em torno de 400 mil por ano com o gás utilizado no campus, redução de emissões em mais de 10% e também diminuição de risco para populações que utilizam os hospitais, os restaurantes. Então, é um projeto que se apoia nos 3 pilares da sustentabilidade, no ambiental, social e o econômico. Fora isso, eu acho muito importante, como o professor comentou, que a universidade ela parta na frente, né, em termos de projetos demonstrativos. E essa é uma prática que a gente tem utilizado na Unicamp já há bastante tempo, o conceito de laboratório vivo, a utilização do campus como um laboratório vivo para experimentar soluções que possam contribuir para as cidades no futuro, né? Isso já é uma realidade aqui na Unicamp. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns projetos que estão aí já executados. Inclusive, eu vou utilizar essa plataforma, que a gente vai depois também disponibilizar para vocês o link, que é um tour virtual pelos projetos do Campo Sustentável. Justamente porque a maior parte dos projetos são invisíveis, ficam nos telhados, e as pessoas não veem, não percebem e não ficam sabendo, né? Mas, por exemplo, um projeto que todo mundo vê é o projeto do ônibus elétrico. A gente tem um ônibus elétrico rodando na Unicamp tem mais de 3 anos. A gente está um pouquinho atrás da USP em relação ao hidrogênio, mas já está vindo aí também um projeto, inclusive na Fazenda Argentina, envolvendo redes para produção de energia fotovoltaica em uma usina e produção de hidrogênio verde, utilização de hidrogênio em ônibus a hidrogênio dentro do campus também. Muito em breve também, vocês vão poder conviver com sistemas de armazenamento de energia em baterias. A gente está para receber um container de baterias que vai ficar ali também do lado do estacionamento do ônibus elétrico. Então, é um tema também que a gente está trabalhando já na Unicamp. Então, já existem muitos projetos demonstrativos. Vocês entrando hoje aqui na economia, vocês devem ter visto aí um pessoal trocando lâmpada. Não sei se vocês viram. A gente está executando hoje na Unicamp um projeto chamado Unicamp 100% LED. Aqui nessa sala ainda não é LED, mas vai ser em breve. Eu vi que você olhou para o teto. Mas a gente vai substituir 100 mil lâmpadas. A gente já tinha substituído antes 30 mil lâmpadas em projetos de eficiência energética, e com esse investimento agora a gente vai substituir mais 100 mil lâmpadas, não vai ser suficiente ainda. Então tem projetos de investimento também do próprio orçamento da universidade, né? Em substituição de aparelhos de ar-condicionado muito antigos. A gente tem aparelhos aqui ainda da década de 70 funcionando, 80, 90. Esse projeto nosso, a gente vai cortar tudo que é mais antigo do que 2003. A gente tem também um projeto acontecendo para expansão do nosso parque de usinas fotovoltaicas em telhados. Mas hoje a gente já tem na Unicamp 2.500 kW de usinas fotovoltaicas em diversos telhados. É que vocês não conseguem ver, mas com essa plataforma agora vocês vão poder ter mais acesso a esses projetos. E existe também já um projeto aprovado no próprio orçamento, parte do PPI, né, de investimento de 20 milhões de reais para a gente expandir as usinas fotovoltaicas em telhados. O nosso plano é instalar mais 5.000 kW, então a gente vai passar de 7.500 kW. E a gente vai passar de 20% de produção de energia renovável dentro do campus. Então, são várias ações que a Unicamp tem tomado na área de contratação de energia, na área de eficiência energética e na área também de ampliação da geração fotovoltaica.
né? Agora, os desafios são imensos, eles não podem envolver somente a gestão interna de energia, né? Um outro grande desafio é a formação de profissionais, que eu acho que a gente não está respondendo na velocidade necessária. Conhecendo bem o currículo da engenharia elétrica, há 30 anos, eu considero que é praticamente um currículo estático, que não muda, enquanto que a tecnologia está mudando, o emprego está mudando, e os profissionais que a gente está formando não estão mudando, eles vão sofrer para enfrentar o mercado de trabalho que os espera aí fora, né? Então, esses projetos piloto e o conceito do laboratório vivo envolve isso também. A criação de oportunidade para os estudantes participarem em projetos reais, concretos, oportunidade de formação em temas de transição energética para os nossos estudantes. Já foram mais de 200 estudantes que passaram pelos projetos do Campo Sustentável, e em várias áreas, inclusive na área de comunicação. Vocês vão ver aqui hoje, eu vou mostrar um trabalhinho da nossa área de comunicação, alunos que trabalham com a gente da mediologia, do LabJOR. E esses estudantes são profissionais diferenciados, quando saem da universidade, estão se destacando no mercado. Mas a universidade não está respondendo de forma adequada em termos do ensino. A pesquisa também eu considero que poderia ter uma velocidade muito mais significativa de penetração das questões de transição energética, de sustentabilidade na nossa pesquisa, na nossa pós-graduação, no nosso ensino, na nossa extensão. Para isso, eu acho que seria importante também a universidade repensar a sua estrutura organizacional. O que a gente viu ontem aqui, o pró-reitor de Harvard. Harvard criou uma pró-reitoria de sustentabilidade e mudança climática. Por quê? Qual foi a justificativa que ele passou para a gente ontem? Porque o nosso conhecimento ele é fragmentado, descentralizado nas unidades, nas nossas escolas, nos nossos institutos. E os desafios que a gente enfrenta hoje são interdisciplinares. Então é preciso ter uma gestão central para tentar interconectar esses conhecimentos. E quem tem que fazer isso é a administração central da universidade, as unidades não vão fazer isso, né? Então eu considero que a nossa estrutura organizacional também, ela não contribui para uma resposta mais efetiva da universidade. A sustentabilidade tem que penetrar no ensino, na pesquisa, na pós-graduação, na extensão, né? A gente tem que gerar oportunidades de formação prática, não somente sala de aula e prova, né? A gente tem que desafogar os nossos alunos para eles terem tempo de olhar para os problemas que a sociedade está enfrentando. Mal tempo eles têm para pensar nesses problemas, né? Então, tem muita coisa que a universidade pode fazer, mas tem que envolver tudo o que a gente faz, né? O ensino, a pesquisa, a extensão, e óbvio que a questão da gestão é uma obrigação nossa de ter uma gestão diferenciada, porque a gente aqui acumula todo o conhecimento necessário, a gente tem facilidade de estabelecer parcerias, né? Principalmente a universidade que nem a Unicamp, que é uma das melhores da América Latina, não é difícil para a gente construir parcerias. Então, no campo sustentável, o ODS que a gente persegue é o 7, mas o ODS preferido nosso é o 17. A gente cresceu e conseguiu fazer o que fez, explorando oportunidades de parcerias. Um outro aspecto importante, antes de entrar aqui um pouquinho na plataforma, que eu queria citar, é que também não adianta a gente fazer tudo isso aqui dentro da universidade e criar uma bolha. A gente tem que contribuir para a comunidade lá fora, né? Então, essa experiência acumulada com o campo sustentável já levou à criação de um novo centro de pesquisa na Unicamp, que é o CPTEM, o Centro Paulista de Estudos da Transição Energética. O objetivo principal do CPTEM, que é uma chamada especial da FAPESP, né, CCD, Centro de Ciência para o Desenvolvimento, o objetivo principal é aproximar a universidade da gestão pública, colocar a ciência dentro da gestão pública e colocar também a gestão pública dentro da ciência. Então, o CPTEM, exemplo também do CEUCI, que é um outro centro, né, coordenado pela professora Gabriela Celani, na mesma chamada, a gente tem a obrigação de criar vínculos com gestores públicos, seja municipal, estadual, federal, e apoiar também esses gestores nessa busca por transição energética e sustentabilidade, né? Então, o campo sustentável ele já
produziu esse outro resultado também, que é a criação do CPT. E no momento a gente está num esforço grande para construir esses vínculos, mas isso está avançando até de forma rápida. A gente já está muito bem articulado junto à Prefeitura de Campinas, por exemplo, e também junto ao Governo do Estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Então, esse conhecimento desenvolvido aqui dentro do Campo Sustentável, a gente vai poder começar a transbordar isso para fora da universidade também. Eu vou pedir depois para a professora Nery divulgar esse link, mas é interessante porque é um tour pelos projetos. O ginásio foi um dos nossos primeiros projetos, o GMU, né? Aqui tem um monte de coisa nessa plataforma, que também é uma parceria. Uma startup nos procurou, viu uma apresentação nossa, e nos procurou com a proposta de desenvolver esse tour virtual. Então, a gente fez um contrato com essa startup através do programa Parceiros da Unicamp. Então, foi gratuito esse trabalho, essa startup é a Lombardói. E assim, a nossa comunidade ela vai poder visitar os projetos. Então, aqui, por exemplo, no ginásio, você pode ter dados sobre a geração fotovoltaica. Então, essa planta, essa usina fotovoltaica no ginásio, ela está operando tem mais de 3 anos. E ela gera aí quase 500 mil kWh por ano, né? O ginásio não usa nem 200 mil kWh dessa energia. Os outros 300 são utilizados nos prédios vizinhos. E assim a gente tem plantas em vários outros lugares. Mas não adianta também a gente pensar só em energia renovável. A gente tem que fazer também eficiência energética, redução de desperdício. Independente se a nossa fonte é renovável ou não, desperdiçar a energia é uma péssima ideia, né? Então, aqui no ginásio também foi feito todo um projeto de modernização da iluminação, tanto no ambiente aqui das quadras, como também do centro de convenções, do prédio inteiro. Ele passou por processo de eficiência energética, iluminação, climatização. Então, o ginásio hoje, para a gente, do ponto de vista energético, é um edifício modelo, porque ele passou por todos esses processos. Falta ainda um pouco de reforma em outras coisas lá, mas essa parte energética, ele está muito bem. Aqui também você pode visitar, aqui são os investidores do ginásio, você tem lá vários dados, etc. Né? Também é interessante, nesse projeto do ginásio, aqui o piso é muito delicado, então a gente teve que contratar eletricistas que também são especialistas em rapel, para fazer essa substituição de luminárias aí. A iluminação também é setorizável, né? Você não precisa iluminar o ginásio inteiro. E ela é dimerizável também, porque a gente fez um projeto para 1000 lux de iluminação, para viabilizar em evento esportivo, transmissão em alta definição. Mas você pode reduzir isso, se você quiser, para 100 lux, para um evento, por exemplo, artístico. Então, é um projeto piloto exemplar, que a gente tem. Um outro projeto que é muito bacana é o projeto do ônibus elétrico, que a gente associa com energia renovável, né? A mobilidade elétrica, o avanço da mobilidade elétrica tem que ser acompanhado pela expansão da oferta de energia renovável, senão não resolve nada, né? A gente só vai tirar a poluição de um lugar para o outro. E o ônibus elétrico ele roda no sistema circular, né? Esse é mais fácil de vocês visitarem, porque ele está em solo. Vocês podem conhecer um eletroposto, que tem as características do eletroposto. Vocês podem fazer um passeio no ônibus elétrico, não sei se todos já fizeram, mas é uma experiência interessante. A gente associa isso também com extensão. Todo ano a gente recebe escolas públicas para fazerem um tour pelo campo sustentável e passeio no ônibus elétrico, que são alunos de uma escola pública que trabalha com a gente. Então, o Laboratório Vivo Campo Sustentável, a gente quer impactar a infraestrutura, mas também impactar o ensino, a pesquisa e a extensão, tudo ao mesmo tempo, né? E a gente conseguiu fazer isso por um bom tempo, sem investimento da Unicamp. O que mudou recentemente, a situação econômica da universidade melhorou. Então, agora também a gente gerencia diversos projetos com orçamento próprio da Unicamp. Então, a gente tem agora os projetos extra-orçamentários e os orçamentários. Nos próximos 5 anos, vocês vão ver muitas transformações aqui no nosso campus nessa área de energia.
Inclusive, eu considero que em muitos aspectos a gente está muito à frente da USP. O hidrogênio, eles pularam um pouquinho na nossa frente, mas a gente tem muita coisa acontecendo. Aqui também, com essa ideia de dar acesso a essas tecnologias, né, a professora Gabriela Celani projetou aqui o quiosque fotovoltaico, fica ali perto da biblioteca e do bandejão, com a ideia de que a nossa comunidade possa tropeçar alguns aparelhos ligados à transição energética, né? A gente quer fazer mais coisas assim. O nosso hospital hoje tem uma grande usina fotovoltaica no seu telhado, em parceria com a CPFL. Aqui nos projetos vocês podem ter aqui informação sobre os parceiros. Olha aqui o quanto vai gerar de energia no HC, 960 mil kWh por ano. Isso aí está em torno de 15% do consumo do hospital. Só que também lá no HC a gente trocou 15 mil lâmpadas. Isso reduz o consumo também. Foi feita também uma modernização do sistema central de climatização do hospital. E vocês podem ver aqui também que no CAISM também tem, no Hemocentro também tem, no IOU também tem, né? Então, durante a pandemia, a gente conseguiu muitos recursos para investir nos hospitais. Um esforço nosso é fazer a nossa comunidade saber mais dessas coisas. A gente tem um livro, o Campo Sustentável tem um livro disponível no site, contando a história de todos esses projetos. Inclusive, o nosso livro é ambicioso, o título dele é Campo Sustentável Unicamp, um modelo de inovação e gestão energética para a América Latina e Caribe. Porque a gente quer influenciar outras universidades, cidades. Inclusive, assim, uma parceria com a OLAD, que é a Organização Latino-Americana de Energia, esse livro foi traduzido para espanhol, a gente já tem ele em espanhol também. Porque a gente quer realmente divulgar bastante isso que a gente tem feito aqui. São diversos projetos, depois vocês podem visitar. Inclusive, a gente colocou o plasma aqui também, Gabi. Tem uma visita maravilhosa aí do plasma. E também a gente tem campus em outros lugares. Então, vocês podem ver também que a gente já está atuando no campus de Limeira. Lá, as parcerias são com a empresa Electro, né? A empresa lá de Limeira. Então, tem uma atividade muito grande nessa área de transição energética dentro da Unicamp. Professora Nery, tem mais 2 minutos? 2 minutos. Então, vou terminar aqui no nosso escritório Campo Sustentável. Então, nesse escritório, que é ligado à reitoria, à coordenadoria de sustentabilidade, né, e à DEP, é onde a gente faz o gerenciamento desses projetos, agora também envolvendo recursos orçamentários. Quem quiser visitar o nosso escritório Campo Sustentável também, basta dar um alô para a gente, estão convidados para visitar. E eu vou terminar aqui com um vídeo da Jenny. A Jenny é a nossa... Deixar a Jenny falar. Oi, eu sou a Jenny e eu espero que você tenha curtido esse tour do Laboratório Vivo de Transição, Eficiência e Sustentabilidade Energética Campo Sustentável Unicamp. Todas essas instalações que você acabou de visitar foram desenvolvidas por meio de projetos e pesquisas que contaram com parcerias financeiras externas. Só que a Unicamp também tem desenvolvido projetos custeados pelo seu próprio orçamento. Exemplo disso são os projetos Unicamp 100% LED, Sustentabilidade no Ar e Mais Fotovoltaica, que somam um investimento de mais de 38 milhões de reais. Ficou curioso? Eu te levo para conhecer um pouquinho de cada um deles. Nossa, era para a Jenny estar aparecendo, né? Ah, não. Oi, eu sou a Jenny e eu espero que você tenha curtido esse tour do Laboratório Vivo de Transição, Eficiência e Sustentabilidade Energética Campo Sustentável Unicamp.
Todas essas instalações que você acabou de visitar foram desenvolvidas por meio de projetos e pesquisas que contaram com parcerias financeiras externas. Só que a Unicamp também tem desenvolvido projetos custeados pelo seu próprio orçamento. Exemplo disso são os projetos Unicamp 100% LED, Sustentabilidade no Ar e Mais Fotovoltaica, que somam um investimento de mais de 38 milhões de reais. Ficou curioso? Eu te levo para conhecer um pouquinho de cada um deles. O Unicamp 100% LED é um projeto de eficiência energética que busca tornar o sistema de iluminação interna dos prédios 100% LED. Em outras palavras, ele vai substituir as lâmpadas internas dos prédios por lâmpadas LED, reduzindo o consumo de energia elétrica. No período de 2 anos, serão investidos R$ 3.700.000 no Plano Plurianual de Investimentos da Unicamp. Nessa ação, que proporcionará a redução no consumo de energia elétrica e redução de manutenção com troca de lâmpadas, já que a tecnologia LED tem maior vida útil. Outra iniciativa que se soma ao Unicamp 100% LED é o Sustentabilidade no Ar, um projeto também de eficiência energética, mas que busca reduzir o consumo de energia elétrica com equipamentos de climatização. O seu objetivo é a substituição dos equipamentos de ar-condicionado por equipamentos mais econômicos. No período de 2 anos, a Unicamp prevê um investimento de R$ 15 milhões do seu plano plurianual de investimentos para esse projeto, estimando uma redução de cerca de 5% do consumo de eletricidade nos campi universitários. E por último, e não menos importante, o Mais Fotovoltaica, um projeto de eficiência energética que busca aumentar a produção de energia fotovoltaica na Unicamp. O tempo estimado para sua implementação é de 2 anos, e após isso, espera-se que esse projeto viabilize mais de 5 megawatt-pico em geração fotovoltaica. Para aumentar a produção de energia fotovoltaica nos campi, reduzindo os gastos com energia elétrica, serão investidos R$ 20 milhões no Plano Plurianual de Investimentos da Unicamp. Se o aumento previsto no Mais Fotovoltaica for alcançado, a Unicamp deixará de ser consumidora e passará a exportar energia elétrica para a rede em dias de pouco consumo. Curtiu? Então não deixe de acompanhar as atualizações do nosso sistema. Muito obrigada e até a próxima! Terminei, professor. Obrigado. É muito importante que a comunidade esteja bem informada sobre o que está acontecendo na gestão, além, evidentemente, da pesquisa, que também foi comentada pelo professor, porque a nossa participação, o nosso interesse, a nossa opinião pode ajudar muito, né, no design desse cenário a médio e longo prazo. Oportuno e não oportuno ao mesmo tempo, não sei se vocês viram na internet agora, houve um apagão às 8h30 da manhã em 18 estados do Brasil, um apagão de energia elétrica. Então, nós acreditamos que talvez isso venha a atrasar um pouco nossa programação, porque temos convidados que participam online de outros estados. Eu passo a palavra, então, para o professor Gilberto Januzzi, da Faculdade de Engenharia Mecânica, para que ele apresente a sua fala. Obrigado, professora Nelly. Eu acho que depois das duas brilhantes participações aqui, eu espero fazer jus à continuidade e complementar o que já foi dito. Eu acho que é super importante essa última intervenção do professor Luiz, mostrando que a Unicamp não está parada de jeito nenhum. E eu digo até que a USP é muito melhor de Public Relations que a Unicamp. Nós sempre ficamos atrás, infelizmente. Mas, somos menores também, outras coisas. Mas a qualidade fala bastante também, e acho que a gente, às vezes, não responde a essa altura. Esse trabalho do professor Luiz é bastante importante, bastante pioneiro.
eu vou dividir minha fala aqui em três momentos, né? A primeira, na verdade, é uma introdução, né? Eu acho super importante, né, esse evento, essa preocupação aqui da Unicamp, mas a gente não pode, eu acho que, deixar de ver que o problema a ser enfrentado é muito maior que a Unicamp, né? Isso é importante não só para nos dar uma certa humildade, mas para nos posicionar estrategicamente, né, para ser efetivo, né, no que a gente possa contribuir. Então, é necessário, né, mas longe de ser suficiente, né? Então, acho que essa é um pouco a pegada, né, que eu queria colocar. Nós não vamos resolver todos os problemas de jeito nenhum, né? Mas temos que fazer bem, né, e ter esse diálogo, né, com o problema, entender o problema maior. E nessa primeira parte aqui da minha intervenção, eu vou falar um pouco agora com outro chapéu, não do chapéu de um professor que senta num programa da FAPESP, que vai comemorar agora 15 anos também, né, no final do mês, e eu estou há 10 anos nesse programa. E com muita dificuldade também, para levar ideias mais transformadoras numa instituição, na principal instituição de pesquisa do Estado de São Paulo, que, na verdade, gente, responde por menos de 5% dos investimentos de P&D na área de energia. Então, vejam a dimensão, né, do que a gente pode fazer também, né, em pesquisa e desenvolvimento mesmo. Nós temos os fundos setoriais que são bilionários, né, tanto da parte de eletricidade quanto na questão de óleo e gás, né, mas eu me confesso bastante frustrado. Nós acabamos de fechar um edital sobre transição energética, né, para os pesquisadores do Estado de São Paulo. Colocamos 10 milhões para financiar esse edital e só tivemos 2 projetos aprovados. Tivemos 16 submissões, que é pouco, e tivemos só 2 projetos aprovados. Não vamos gastar 1,5 milhão dos 10 milhões que foram alocados. É muito frustrante, porque eu demorei 1 ano e meio para pôr esse edital, discutir, etc. E esse é o retorno. É muito pouco. E isso, eu diria assim, e por que acontece isso, né? Existem, logicamente, dois problemas, os nossos pesquisadores e a própria FAPESP, né? E do ponto de vista da FAPESP, eu acho que é um problema que nós temos dentro da Unicamp e dentro das universidades, que é esse conhecimento super setorializado, né? Não cai na caixinha. Então, os projetos, por exemplo, desse edital caíram em diversas caixinhas, e cada caixinha olha do seu perfil, né? Então, só são consagrados os projetos de quem é consagrado. Então, os novos pesquisadores têm dificuldades, quem pensa diferente tem dificuldades, os projetos mais transversais têm dificuldade, porque eles caem em caixinhas erradas, né? Nós tentamos, dessa vez, né, entrar, mas aí eu confesso, eu sentei todos os comitês e os argumentos são muito difíceis de você enfrentá-los decisivamente, né? Porque é assim que é entendido o problema, né? Daquele jeito, o biólogo entende daquele jeito, o sociólogo daquele jeito, e assim por diante, né? Então, esse é um problema que a gente tem, né? De como a própria Unicamp, a própria universidade vai trabalhar com essa questão de clima, né? Que é, por excelência, um assunto transversal, né? Então, eu acho que esse é, assim, tomar ciência que esse é um problema, né? E ela não é só do Unicamp. Eu estou dizendo, eu dou um exemplo da FAPESP, né? Os projetos que vêm também são projetos, às vezes, muito pobres, porque eles não estão entendendo o problema na sua gravidade, na sua extensão, né? São pouco inovadores, e essa é outra coisa que me assusta. Nós precisamos de inovação mesmo. Isso é uma emergência, porque os problemas são muito desafiadores, né? E eles não temos tanto tempo para resolvê-los, né? Bom, então, dito isso, né, eu acho que a guisa de interpretação
apresentação, de introdução, o problema de energia ele não é só o problema de mitigar as emissões, né? Nós já estamos tendo que nos adaptar, né, às mudanças climáticas, né? O próprio setor de energia ainda não. Bom, o setor de eletricidade e hidroeletricidade já aprendeu que nós temos secas e temos que enfrentar isso, né? Mas não só isso, né? O clima está mudando, a insolação está mudando, regime de ventos vão estar mudando, biomassa, né? Produção de biomassa. Nós não entendemos exatamente como isso está se operando. Então, essa é uma outra área, né, que vai afetar a produção de energia, né? E especialmente essa energia renovável, né? Que a gente pode não contar com tanta biomassa, ou a biomassa vai mudar, né? O tipo de biomassa vai mudar, né? Porque essas coisas estão mudando também. O clima está afetando essa segurança, né, da disponibilidade das fontes renováveis. Então, esse energia tá, né, não é que ele vai resolver, energia renovável pode não resolver todos os nossos problemas, pode criar outros que a gente precisa, então, entender melhor, né? Então, são esses dois aspectos. Não é só mitigação, mas é também a gente entender como que o nosso sistema energético vai se adaptar às mudanças climáticas, né? Especialmente quando a gente fala de energia renovável, né? A gente, no estado de São Paulo, né, a gente é uma universidade pública financiada, né, com impostos do estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem um programa de ação climática, né, que foi completado no dezembro do ano passado, né? O perfil de emissões do estado de São Paulo é muito desafiador, é muito diferente do Brasil, né? Transportes e o setor que a gente chama de energia, né? A gente, em geral, usa os dois setores juntos, né? Eles respondem por quase 60% das emissões do estado, né? É um estado que não produz a energia que consome, né? Então, é um estado que tem que entender que nossos problemas vão estar muito mais em administrar ou fazer a gestão dessa demanda, né? Ou tornar essa demanda mais eficiente, do que ser capaz de pensar que a gente vai produzir a energia que a gente vai consumir, né? Então, ele coloca de cara um assunto que não é só olhar a oferta de energia, não é só olhar painel solar, não é só olhar eólica e biomassa, etc, etc. A única coisa que a gente exporta é etanol, né? O resto a gente é um voraz consumidor, né? A gente produz petróleo, produz, etc, né? Mas o desafio do Estado de São Paulo, né, e da pesquisa financiada pelo Estado de São Paulo deveria estar olhando como que a gente muda, não é, o nosso perfil de consumo de energia, né? Porque a gente, né, a gente está dentro do Brasil, ó, felizmente, né? Mas em termos de plano climático, né, vai ser muito mais importante a gente pensar em como a gente rearruma, né, o nosso padrão de consumo, né, do que a gente resolver nossos problemas mitigando as emissões via geração. Então, eficiência energética e outras coisas vão ser muito mais importantes para o Estado de São Paulo. Esse plano, né, mostra outra coisa fundamental que eu acho que a gente esquece, principalmente dentro da universidade, mas eu acho que o programa do professor Luiz Carlos sempre lembra que a questão de como financiar, né? Como financiar as soluções. Esse plano do Estado de São Paulo, né, a gente fez um exercício que a gente vai precisar até 2050. Não para neutralizar o Estado, né, porque, de novo, é o que eu estou falando, o nosso perfil de consumo, por mais que a gente modifique, a gente consegue, pelo menos no exercício que a gente conseguiu fazer, a gente diminui 2/3 das emissões projetadas, né? Se a gente continuasse nesse baseline, né? Seguindo esse cenário tendencial, né? A gente conseguiria reduzir 2/3, mas 1/3 ainda a gente é positivo, a gente não chega no neutralidade, o Estado, né, de São Paulo. E para a gente chegar diminuir 2/3 das nossas emissões projetadas, né,
a gente precisaria de algo de cerca de 40 bilhões de dólares, né, em 2050, né, mas teríamos que fazer esse investimento anual, né, mas ele vai crescendo, ele chegaria em 40 bilhões em 2050, o que é muito, né, e desses 40 bilhões, na nossa estimativa, a gente só poderia contar com 30% do investimento público, 70% virá de investimento privado, né? Então, esse é o tamanho do problema, né? A gente precisa engajar, quer dizer, então, eu trago agora para o caso da Unicamp e por causa das parcerias do professor Luiz. Elas são fundamentais, né? Porque a gente não chega lá sem essas parcerias, né? Sem esse investimento, né? Então, eu acho que é uma dose de realidade super importante, né, para a gente ter em mente. A gente não pode pensar que a gente é uma bolha, que a gente vai resolver, né? E aqui eu volto para a minha parte final, né, dessa minha intervenção, que e aí eu falo de que é preciso ser inovador, mas aqui eu vou me copiar, porque eu vou repetir algo que eu tenho falado há um certo tempo, né? Que eu vejo essa questão da transição energética, né, como ela tendo 5 elementos muito importantes, né? O primeiro deles, acho que é o mais óbvio, que é o que mais a gente fala, né, e que é o que mais, acho que está visível, né, é que é a questão tecnológica, né, a questão de inovação tecnológica, né, e mesmo eu, né, de uma faculdade de engenharia mecânica, né, eu acho que esse é o menor do nosso problema, né. Nós temos tecnologia suficiente para resolver 99% dos problemas técnicos, né, que surgem. Lógico, tem que melhorar e tem um progresso considerável na frente. Mas então, tecnologia é um deles, mas eu quero só precisar o papel, né, a ênfase que a gente dá, né? Eu acho que a gente dá muito mais ênfase, né, porque é a parte mais visível do problema, né? É bonito. Eu trabalhei a vida inteira com eficiência energética. É a parte mais invisível do sistema energético. É muito mais fácil você inaugurar uma hidrelétrica, colocar fotovoltaico nos prédios e assim por diante, né? É difícil você ter uma geladeira eficiente, né? Fazer ela chegar no mercado, etc. Bom, outra coisa fundamental, né, e a parte cara, né, desse processo de transição energética é a infraestrutura, né? Quando eu falei por exemplo, no setor de transportes para o estado de São Paulo, a gente não consegue reduzir as emissões em 2050 mesmo, né? A gente reduz, mas a partir de 2040 a gente fica estável, né, nessas emissões. A gente não consegue abaixar mais. Pode eletrificar o que vocês quiserem, né, mas não é tudo que a gente vai conseguir resolver nesse período de tempo. Então, a infraestrutura física é algo importante. E aí tem a arquitetura, tem os prédios que a gente constrói, que a gente não vai demolir de um dia para outro, né? Então, investimento, essa transição de infraestrutura é muito importante. Se a gente quer usar mais biometano, a gente vai ter que pensar de outro jeito. Se quer usar um hidrogênio, vai ter que pensar de outro jeito. Essa infraestrutura vai mudar, tem que mudar. Transporte, eletrificar transporte, é fácil falar. Mas fazer isso acontecer é um investimento pesado em infraestrutura, né? Isso eu estou falando da infraestrutura física, né? Mas tem 2 outros aspectos que eu chamo de infraestrutura, que é a infraestrutura institucional e regulatória, porque aí, quando eu digo o problema da FAPESP, é institucional e regulatório. É assim que é organizado. As câmeras, né, mesmo daqui, FAEP, etc., estão organizados muito disciplinarmente, né? A Unicamp inovou com núcleos, mas até um certo ponto, né? Então, essa inovação regulatória e institucional é super importante, né? E é a parte menos visível, né? Mas assim como a questão da infraestrutura física, é uma infraestrutura que precisa ser pensada e ser colocada, né? E aqui eu coloco a apêndice, que é a governança, que é como você coordena isso, que é outra coisa pouco falada. É onde vamos dizer assim, o intelectual das universidades poderia estar pensando, né? Essa governança
necessária. A gente chama hoje em dia governança climática, né? Mas ela precisa ser experimentada, porque não existem modelos prontos, né? Então, eu acho que um locus interessante é, dentro de uma universidade, ter uma governança. Harvard colocou uma pró-reitoria, né? A gente se adapta institucionalmente, mas é um jeito de fazer essa governança, né? Então, nós precisamos inovar nessa governança. Alguém que, né, como que a gente... E para isso, tem esse outro componente que eu acho que a universidade era importante. Era criar um sistema de monitoramento, acompanhamento e avaliação, né? A gente precisa criar indicadores, fazer isso de uma maneira, até usando inteligência artificial hoje em dia, né? Fazer isso online, né? On demand, né? Mas essa monitor, quer dizer, falar coisas que também a gente não consegue medir ou avaliar é um problema, né? Então, se a gente consegue fazer isso dentro do campo sustentável, já é um primeiro começo. Criar pessoas capazes de fazer isso, entender, interpretar e mudar, porque indicadores não resolvem nossos problemas, né? Mas eles vão sendo aprimorados. Então, monitoramento, avaliação é outra coisa, né, importante. Então, né, falei de infraestrutura física, essa outra infraestrutura regulatória, institucional e governança, né? A quarta dimensão é financiamento, né? E modelos de negócio. Mesmo aqui, nós estamos no Instituto de Economia, né? Essa economia de baixo carbono, ela precisa ser financiada, né? Precisa ter, nós falamos de crédito de carbono, era uma outra coisa interessante para experimentar dentro de um campus, né? Como, era um pouco o que você está falando, como que a gente então sinaliza, né? É um indicador, né? Como que a gente sinaliza para os habitantes de um campus as melhores formas, né, de você transitar, transportar, acender luz, etc., né? Então, o crédito de carbono, né, a gente precisa, né, saber como lidar isso no micro e no macro, né? Agora, financiamento, como eu falei, é crucial, né? Nós não temos orçamento público, a Unicamp não tem orçamento suficiente para promover as mudanças que precisamos. E minha última ponto, não menos importante, é a questão comportamental, né? É pouco investigado também, né? Quanto a gente é capaz de mudar nosso estilo de vida, né? A nossa percepção, né? Eu tenho uma decepção, por exemplo, quando um governo vai financiar de novo, né, e incentivar o uso de veículo, é um desaprendizado, né, que se faz, né? São sinais errados, né? Esse comportamento é subliminar, né? Mas é super importante. Então, é outro componente importante, né? Aí vem a questão de comunicação, de educação, de psicologia, né? A de filosofia também, né? Tudo isso tem que ser incorporado nessa transição energética. Não pode ser um elemento à parte. Eu não posso fazer isso ex post. Isso é ex ante. Eu tenho que embutir isso, né, nas minhas intervenções, dentro da universidade também, né? Eu tenho que, né, valorizar ou, né, discutir, sem falar que a gente está falando de coisas entre gerações, né? Esse é outro elemento importante. Nada disso vai ser feito de um dia para outro, né? Mas nós estamos lidando com formação de pessoas de gerações, né, que vão influenciar outras gerações, né? Então, né, tem componente de educação, né? Então, eu acho que dá para pensar nesses 5 componentes que eu falei, mesmo dentro dessa bolha, né? Porque a gente fazendo esse exercício aqui, fica muito... a própria demonstração, eu queria que vocês entendessem esse exemplo de demonstração, não é só uma demonstração de tecnologia, é uma demonstração de gestão de um problema, né? E ele não resolve, ele não é resolvido só você colocando uma célula combustível ou colocando um ônibus elétrico. Ele envolve todo ele, como a Unicamp faz licitação dos seus materiais, entendeu? Como a instituição aborda esse problema. Então, eu resumi, né, que é o trabalho do pesquisador, e a gente às vezes dividir e simplificar, né? Mas eu acho que são esses 5 componentes que eu vejo
sempre são necessários para a gente fazer políticas, né, de transição energética, que não é um assunto disciplinar, por excelência. Muito obrigado. Muito grata, Gilberto. Nós temos material para muita reflexão dentro da universidade, a partir do que já foi dito aqui nessa mesa, em particular agora, nesses últimos momentos, esse balanço que o professor nos apresentou. E, sobretudo, a situação comovente de não ter tido o seu edital aprovado, eu fiquei com o coração partido. Eu também. É triste, mas eu espero que isso mude rapidamente, que a gente dê um salto. Bom, vamos chamar agora para falar, nós temos um convidado à distância, né? Que é o professor Rubens César Rodrigues Souza, que é da Universidade Federal do Amazonas e também presidente da Sociedade Brasileira de Planejamento Energético. Acredito que o professor Rubens ainda esteja online, ele estava há pouco. Bom dia. Bom dia, professor, a palavra está com o senhor. Muito, muito grata pela sua presença. Eu não sei se como você já anunciou agora há pouco, nós tivemos um problema de energia, né? O Leão de Tucuruí caiu e derrubou aqui praticamente toda a cidade de Manaus e outras localidades, e outros estados. E estão aguardando orientações do Operador Nacional do Sistema para restabelecer. Eu estou aqui usando somente o celular, porque nessa queda ficamos sem internet também, agora há pouco que retomou minha rede de dados. Infelizmente, eu não consigo compartilhar os slides, mas posso trazer aqui minha mensagem, sim, mesmo com essa precariedade. Agradeço à Unicamp e a todos os organizadores deste evento por esse convite. É uma grande satisfação. Considero a Unicamp também minha casa, porque aí fiz meu doutorado e o pós-doutorado, e tenho grandes amigos. O professor Januza, inclusive, foi meu professor. E satisfação revê-lo mesmo à distância, professor. Bom, vamos trazer aqui alguns dados, porque quando se fala da Amazônia, existe um grande desconhecimento, e quando se vai cada vez dando um zoom nisso, cada vez o desconhecimento é maior. E então eu trouxe alguns dados, algumas informações que é interessante. Tivemos uma queda de energia, como vocês podem perceber. Vamos agora alguns minutos até ter notícias, se é possível guardar. Infelizmente, estou correndo logo energia para Manaus. Para Manaus Energia. Oi. Vamos lá, vamos. Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim. Sim. Ok. Então, como eu estava falando, a Universidade Federal do Amazonas é a instituição de ensino superior mais antiga do Brasil, foi fundada em 1909. Nós temos, em média, aí 20 mil alunos, 96 cursos de graduação, 39 cursos de pós-graduação estrito sensu e 30 cursos de pós-graduação lato sensu. Somos uma instituição multicamp, temos unidades no interior do estado, considerando a capital, são 6 unidades. Agora, nós estamos falando de um estado com uma área de 1.571.000 quilômetros quadrados.
que cabem vários países europeus aqui dentro. E caracterizado por uma dificuldade enorme de logística. E que muitas vezes essa dificuldade é colocada como empecilho para o desenvolvimento, enquanto não deveria ser, é a nossa realidade, nós temos que aprender a conviver com essas dificuldades e garantir todas as políticas públicas, independentemente do contexto. O campus, na cidade de Manaus, ocupa uma área de 6.700.000 metros quadrados, sendo o terceiro maior fragmento verde em área urbana do mundo e o primeiro do país. Então, essa é uma pequena visão da Universidade Federal do Amazonas, e aí eu trago também alguns elementos relacionados à problemática local. Quando eu falo local, eu falo do estado do Amazonas, mas isso também é algo que acontece nos estados vizinhos. Então, nós temos aqui os chamados sistemas elétricos isolados, que são sistemas desconectados da grande rede nacional, sendo que 56% desses sistemas estão no estado do Amazonas e consomem exclusivamente óleo diesel para suprimento. Dizer, mas essa energia, independentemente do combustível, ela é de boa qualidade. Não, não é. Não é de boa qualidade. Além disso, nós temos populações não supridas eletricamente. Então, nós temos aí aproximadamente 1 milhão de pessoas que não possuem acesso à energia elétrica, ao serviço de energia elétrica. Ou seja, eles não estão nos chamados sistemas elétricos isolados, porque quem está no sistema elétrico isolado, mesmo precariamente, tem energia elétrica. Esses não, estão só próximos, e às vezes não tão próximos. E outra questão importante tem outras especificidades, mas para não me alongar, a gente traz outra que vai ser o nosso foco da discussão, que é o papel coadjuvante de estados e municípios quando se fala da gestão do setor de energia. Todos dizem que é crucial, é importante, é fundamental, isso está em todos os discursos, mas isso não se materializa quando você vai olhar a estrutura organizacional de estados e municípios. Bom, traçado esse pano de fundo, falemos um pouquinho do Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico, que é o agente responsável pela ação que eu vou trazer aqui como um exemplo do que está sendo feito, não do que vai ser feito, se já está acontecendo. Então, o Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico, ele é um centro de pesquisa, mas não só isso, mas fundamentalmente as suas ações foram centradas na pesquisa, criado em 2004, portanto, ano que vem nós já estamos aí fazendo 20 anos de existência, e desenvolvemos ao longo desse tempo, e na verdade antes disso, porque isso vem numa gênese, né, de quase 30 anos, mas como centro ele vai fazer 20, estudando os combustíveis alternativos locais, caracterizando diferentes tipos de biomassa, recursos hídricos, enfim, avaliando rotas tecnológicas que se mostrassem mais adequadas para processamento desses recursos energéticos locais, e algumas vezes desenvolvendo tecnologias, porque a aquisição de tecnologias importadas nem sempre atendiam às especificidades desses recursos energéticos, então precisávamos desenvolver ou adaptar tecnologias, além de vários projetos na área de eficiência energética, formação de recursos humanos e eventos onde, por vezes, nós promovíamos, por vezes, nós apoiávamos esses eventos para ampliar o conhecimento acerca da questão energética, qualificar melhor o discurso e ampliar a discussão de temas que muitas vezes estavam confinados ao ambiente só da universidade. Muito bem. A partir dessa trajetória que foi vivida, isso me deu uma inquietação muito grande, porque cadê a efetividade para a sociedade do que se fez?
A gente pode dizer, a academia formou várias pessoas, desenvolveu conhecimento, enfim, cumpriu o seu papel. Mas eu entendia que esse papel poderia ir além. Por quê? Na verdade, muitos projetos nós desenvolvemos, mas não saía de dentro da universidade. Isso não chegava até a quem nós gostaríamos que chegasse. Então, em 2019, eu propus a criação do Fórum Permanente de Energia da Universidade Federal do Amazonas. Este fórum foi criado em março de 2019. E qual é o objetivo desse fórum? Propor políticas públicas para desenvolver o setor de energia no estado do Amazonas. Então, um desafio extremamente grande, geograficamente limitado ao estado do Amazonas, mas nós teríamos que atrair outros agentes da sociedade para isso. Fizemos o convite. Primeiro, na verdade, fui levar isso ao reitor. O reitor concordou na criação e, de início, eu já disse para ele, esse não é um fórum para se discutir políticas e ideologias, são políticas públicas para desenvolver um setor. E vou fazer o convite para aquelas instituições para as quais eu já, durante minha trajetória profissional, me relacionei. E 15 aderiram a esse convite. E no dia 26/4 de 2019, fizemos a primeira reunião deste fórum. Hoje são 30 instituições. E já transcendemos o estado do Amazonas. Hoje nós temos a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Acre, a Federal de Roraima, a própria Unicamp também está lá, a Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, mas é porque eu não consigo compartilhar o slide, mas vocês iam ver a miríade de instituições que historicamente sempre se degladiaram. Então, nós vamos ter organizações do terceiro setor, várias ONGs, WWF, enfim. Mas também teremos Comando Militar da Amazônia, Federação das Indústrias. E conseguimos, e aí agora eu vou falar de resultados, né? Alguns resultados que considero extremamente expressivos e animadores nessa experiência. Foi aprovado em 22 de dezembro de 2020 uma lei estadual que foi gestada nesse fórum. Essa lei estadual é uma lei de incentivo ao aproveitamento de fontes renováveis de energia e eficiência energética do estado do Amazonas. É interessante observar que isso se deu mediante a revogação de uma lei recém-aprovada. No início, em janeiro de 2019, o governador recém-eleito sancionou uma lei que estimulava somente energia solar fotovoltaica. Aqui já começou a retornar a energia elétrica. Bom, muito bem. Então, quando nós criamos esse fórum, na primeira reunião, fizemos uma agenda do que seria possível realizar naquele ano, e uma das propostas era criar um marco legal da política energética do Estado, fazer um ordenamento do setor energético no Estado. Mas fomos votos vencidos, e o que ficou na pauta era tão somente construir a minuta de um decreto que regulamentasse a lei que incentivava somente energia solar fotovoltaica. Evidentemente que minha posição era contrária, porque nós estamos numa região com uma diversidade de recursos renováveis, por que incentivar só uma fonte e por que não incentivar a eficiência energética? Também não tinha sentido isso, mas quando se quer construir algo, não adianta você impor suas vontades. Então, você vai, é possível só isso? Então, que seja. Então, só isso. Mas trabalhei na construção da minuta de lei
para todas as fontes renováveis de energia e eficiência energética. E eu fiz uma pergunta e eles nunca me responderam. Por que somente energia solar fotovoltaica? E um belo dia em casa, fui surpreendido com uma ligação telefônica do grupo que havia feito uma reunião prévia na Assembleia Legislativa para discutir a proposta de lei, e lá fizeram essa pergunta: por que somente energia solar fotovoltaica? E não tinham respostas, e aí estavam desesperados por uma proposta. Eu disse: não se preocupe, que ela já está pronta aqui no meu computador, na mesma hora mandei. Vocês não podem ver, infelizmente, mas eu tenho uma imagem aqui que aparece essa lei sendo entregue aqui simbolicamente para o secretário de Desenvolvimento do Estado, juntamente com o superintendente da Zona Franca de Manaus. E essa lei foi sancionada, foi entregue dia 17 de outubro de 2019, veja que no mesmo ano em que nós criamos o fórum, e foi sancionada em 22 de dezembro de 2020, em plena pandemia. Então, nós consideramos isso um ganho extremamente significativo. Mas não parou por aí. Nós temos um outro resultado, que foi a criação da Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás. Então, não basta você ter lei se eu não tenho um sistema de governança para isso, ou quem vai dirigir isso de uma maneira mais bem colocada na estrutura do governo. Então, sempre em nossas reuniões, conversávamos sobre isso, tentávamos sensibilizar o Estado em reuniões paralelas às reuniões ordinárias do Fórum também. E em 31 de outubro de 2019, houve a criação da Secretaria Executiva de Mineração, Energia, Petróleo e Gás. Essa secretaria, como eu estou dizendo, Secretaria Executiva, significa que ela está albergada dentro de uma Secretaria de Estado. Então, ainda não era uma Secretaria de Estado, mas já era um passo importante a criação dessa Secretaria Executiva. Então, em 31 de outubro de 2019 foi criado, ou seja, no mesmo ano em que nós começamos nossas ações, e em 5 de novembro de 2019 foi nomeado o primeiro secretário executivo de Mineração, Energia, Petróleo e Gás. Mas nossas conversas não parou por aí, porque nós achávamos isso pouco para o tamanho do desafio a ser vencido. E esse ano, em 26 de abril de 2023, a Assembleia Legislativa criou a Secretaria de Estado de Energia, Mineração e Gás, e que se encontra em fase de estruturação. Um outro resultado importante foi a recomposição do Conselho Estadual de Energia. Em 2012, através da Lei 1702, foi criado o Conselho Estadual de Energia, inclusive uma proposta que eu apresentei à época no âmbito do Fórum Estadual de Mudanças Climáticas. E esse conselho funcionou de 2012 a 2014, depois parou, apesar de ter havido uma emenda à Constituição do Estado, onde esse conselho foi tornado obrigatória a sua existência, nenhum governador retomou isso. Também era outro pleito que nós fazíamos através do fórum, e dia 4 de abril de 2023, esse fórum foi recomposto e voltou a funcionar. Bom, aí pergunto, e daí? Tem um conselho, tem um Conselho Estadual de Energia? Sim, mas o conselho, a nossa perspectiva não é simplesmente o Estado ter um conselho, mas esse conselho trabalha ativamente. E aí vem um outro resultado, que são propostas de lei. Na primeira reunião desse conselho, do qual a Universidade Federal do Amazonas faz parte, e eu a represento nesse conselho, foram constituídas 2 câmaras temáticas. Uma com a responsabilidade de propor o marco legal da política energética do Estado do Amazonas, aonde, nessa câmara temática, a coordenação da Câmara ficou com o próprio governo do Estado
e a relatoria ficou com a Universidade Federal do Amazonas. E a segunda Câmara temática foi a Câmara para construir uma proposta de lei para a criação do Fundo de Energia do Estado do Amazonas. Esse fundo está previsto em 2 instrumentos legais. Ele está previsto na Lei 5350, que foi essa lei, que é a Lei de Incentivo às Fontes Renováveis de Energia e Tecnologias de Eficiência Energética. E também, depois dessa lei, em 2021, a lei foi em 2020, em 2021 houve uma emenda à Constituição do Estado, onde também ficou previsto a criação de um fundo no Estado para a área de energia. Então, nessa Câmara temática, a ideia, o trabalho foi reunir essas 2 propostas numa única, revogando o que tivesse que revogar, enfim, a menos da Constituição do Estado, evidentemente. E foi feita a proposta dessa lei de criação do Fundo Estadual de Energia. Essa Câmara temática, a coordenação ficou com a Universidade Federal do Amazonas e a relatoria com a Agência de Fomento do Estado do Amazonas. Então, essas 2 leis foram encaminhadas ao Conselho Estadual de Energia e em 3/8/2023, ou seja, este mês, ela foi aprovada e encaminhada para a Casa Civil do Governo do Estado, que deverá fazer suas considerações e encaminhar à Assembleia Legislativa. E nossa perspectiva é que até o final do ano essas leis estejam aprovadas. Muito bem. Além disso, tem 2 outros feitos que consideramos extremamente relevantes, não que as outras ações não sejam, mas como o tempo não nos permite, eu destaquei essas 2 aqui. Uma foi a elaboração de um guia para estruturar a governança na área energética em estados e municípios. Esse guia, na verdade, são guias. Tem um guia 1 e o guia 2 na mesma publicação, que foi intitulado de Políticas Energéticas Regionais. Esse trabalho foi desenvolvido pelo Instituto Energia e Desenvolvimento Sustentável, que é um membro do Fórum, com os auspícios da WWF Brasil, que também tem assento no Fórum. E esse guia serve para o quê? Como o título diz, ele orienta, ele dá um caminho, um passo a passo de como organizar o setor de energia. Desde a lei que cria o marco legal, uma minuta de lei faz parte desse guia, para criar o marco legal da política energética, seja de Estado, seja de município, uma minuta de lei para a criação do Fundo Municipal de Energia, um regimento para normatizar as ações do Conselho Municipal de Energia, cuja previsão legal está no marco legal, né, da política energética municipal, e também um passo a passo de como elaborar o planejamento energético municipal, com sugestão de várias ações, feito para que municípios que não tenham a menor condição, e normalmente dizem, nós não temos dinheiro, possam fazer algo, sim, possam sair dessa condição de coadjuvantes e serem protagonistas. Nós estamos na Amazônia e temos condições de captar recursos, só que para isso a gente precisa se organizar, e essa organização precisa estar centrada num controle social, senão esse recurso não vem. E esse é um instrumento, na verdade, que nós estamos nos valendo para que o que está sendo feito no estado do Amazonas, em nível de governo estadual, possa ir para municípios e possa ir para outros estados. E futuramente isso migrar para, a partir do momento que cada município tem seu conselho municipal, criar a rede estadual de energia. E a partir do momento que os outros estados também criem suas redes, que a gente cria a rede norte de energia. Então, esse é um instrumento a ser trabalhado ainda por muito tempo. E a outra contribuição importante foi a proposta de um plano de transição energética para o Amazonas. Evidentemente que não se tem, a gente não pode chamar exatamente de um plano,
mas da proposta de um plano com diretrizes, metas e tal, mas isso só pode ser detalhado com a participação do governo do Estado, que nesse primeiro momento não teve, mas isso foi uma iniciativa nossa, da universidade, do centro que eu dirijo. Elaboramos uma minuta desse plano, com orientações gerais, enfim, para que isso possa ser detalhado pelo governo, com a participação do governo do Estado e outros agentes. Então, aqui a gente traz essa singela contribuição do que a gente tem realizado e retomo a questão que norteia esse evento. Emergência climática, o que a universidade deve fazer para enfrentá-la já? Como vocês podem ver, e os colegas aqui também apresentaram, as universidades estão trabalhando muito. Nem sempre isso é visto, e principalmente quando se trabalha com políticas públicas, você pode fazer o que for dentro da universidade. Fazer acontecer aqui. Então, o que eu entendo, modestamente, que nós precisamos aprender a fazer é dialogar construtivamente com toda a sociedade. A universidade ela se caracteriza pela divergência de opiniões, de ideias, enfim, e ela precisa aprender a conviver com isso internamente e externamente. Ela precisa aprender a... Eu estou concluindo aqui, agradeço aí o aviso do tempo, a dialogar realmente sem paixões, mas com o entendimento de que é melhor dar um passo do que não dar nenhum, principalmente se esse passo vai beneficiar alguém. Quando eu penso, e para mim não vai fazer nenhuma diferença, quando se discute levar energia para a comunidade, por exemplo, eu posso bater o pé, dizer que quero dessa forma, assim, que entendo que esse é o melhor, e volto para casa, onde eu tenho energia elétrica, tenho o conforto da minha casa, e aquele que poderia ter alguma coisa não tem nada. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer a todos os palestrantes e só colocar 2 pontos que eu achei importante, né? O tamanho da complexidade, quando a gente está falando de energia, eu acho que ficou bem evidente em todas as falas, né? Que não é um problema simples de resolver, e eu queria só fazer um pequeno parênteses aqui e agradecer ao professor Gilberto por ter trazido a questão do comportamento na mesa, né? Porque, evidentemente, que são soluções que passam por essa vertente invariavelmente. Bom, eu queria passar, a gente está com o tempo um pouco curto, né? Mas eu queria passar para a plateia, quem gostaria de fazer alguma pergunta. Obrigada. Também abro para perguntas, né, para as pessoas que estão online, que queiram fazer. Bom dia a todos e a todas. Eu quero parabenizar a mesa, foi realmente muito interessante. A fala do André foi muito robusta. As 3 falas foram muito interessantes, mas eu tenho 2 comentários. Um em relação ao Luiz, agradeço a sua exposição, Luiz, mas e afinal, a arborização da universidade e a possível construção de calçadas para que a gente possa caminhar no que acontecerá? E a segunda questão para o meu querido amigo Januzzi. Você acredita que nós convidamos um dos primeiros... Nós não tivemos não nesse seminário, foi um seminário com muito sucesso, mas uma das primeiras pessoas que eu entrei em contato para convidar foi o presidente da FAPESP. Nunca nos respondeu. Então, eu fiquei preocupada, porque se esse tema, o presidente da FAPESP não está aqui, e a outra coisa que eu queria fazer uma provocação para você, se é uma pessoa que sempre teve o apoio da FAPESP, você sabe que fui eu, desde criancinha. Então, eu não estou fazendo uma reclamação individual, mas estou fazendo uma reclamação do ponto de vista acadêmico. Está muito complicado
Todos os meus projetos são ligados ao programa de mudanças climáticas, porque eu peço para que nos ligue a isso. Mas está muito complicado essa coisa da caixinha, talvez, né? Os meus projetos entram pela área de sociologia ambiental. Agora nós estamos no temático, onde nós temos 2 cientistas sociais, uma engenheira e uma cientista climática. O cara só fala da minha caixinha, de sociologia ambiental. Então, assim, eu acho que está na hora, sendo que a FAPESP, está na hora da FAPESP mudar sua forma de vivenciar a emergência desse problema. Então, não é uma reclamação. Não é. E nossa. Vamos para a próxima ou já vamos responder? Deixa eu só ajudar um pouco, diminuir a ansiedade da lei. Não, efetivamente é um problema histórico, né, com esses programas, né, chamados estratégicos que se esbarra. Mas o que eu queria mostrar é esse descasamento entre o que a gente quer e a infraestrutura que é criada. E é difícil mudar essa infraestrutura, né? Eu só queria dizer assim, a boa notícia é que nós tivemos uma reunião na terça-feira passada, na FAPESP, com essa nova diretoria. E esse assunto vai ser trabalhado. Ótimo. Bom dia, meu nome é Lídia, eu sou doutora aqui no Programa de Sociedade da Unicamp, sou orientada pela professora Leila, e eu não sei se é uma dúvida, não sei se vocês vão conseguir responder, mas algo que eu achei importante colocar na mesa, que fiquei pensando muito sobre o lançamento do PAC, né, recentemente, do Programa de Transição Ecológica do Governo Federal, e, vendo a minha atuação na sociedade civil, o que tem visto é muita reclamação da falta de participação da sociedade civil, inclusive o plano de transição ecológica está sendo tocado para ser lançado agora em início de agosto, uma pressa, acho que por conta do G20, enfim, questões políticas, e fico me perguntando qual que é a participação das universidades na composição, né, desse plano, na atuação política mesmo, de incidência política, pensando que existe como o professor falou, né, a tecnologia já existe, a gente tem iniciativas, o campus como um lugar de referência para inovações, como um laboratório, e como que isso chega, né, pensando que são os grandes especialistas da ciência de ponta que é produzida no Brasil, e como que isso chega no governo e se torna políticas públicas. Assim, eu acho que esse é meu incômodo, porque já existe essa questão da sociedade civil, do terceiro setor, as ONGs têm falado bastante sobre essa questão da participação, e fico me perguntando qual é o papel da universidade nesse sentido, né, de incidência política, de articulação política, pensando no plano de transição ecológica que eu vejo que está sendo tocado sem a participação da universidade, assim, imagina. Então, não sei se tem resposta, mas é uma questão que eu acho importante, né, colocando essa questão da governança que o professor colocou, né, a gente trabalha com a ideia de governança multinível, multiatores, e acho que a universidade tem que estar dentro desse jogo, né, dessa área de decisão política. Então, é isso. Obrigada. Bom dia, eu queria parabenizar o professor Strandes, eu sou doutoranda no Departamento de Política Científica e Tecnológica. O primeiro comentário que eu queria fazer, antes da minha pergunta, um pouco complexa, talvez, mas eu vou tentar explicar, que justamente a gente está em busca de um enfoque interdisciplinar, então é importante que a gente alie também a inovação tecnológica, não só com as questões ambientais de sustentabilidade. Então, a inovação tecnológica, não só como problema, mas como uma solução possível, né, para essas questões de campo sustentável, mais verde. Né? Nesse sentido, eu queria explicar que eu sou doutoranda sobre tecnologia circular, então minha fala vai mais ou menos nesse sentido. A minha pergunta é para todos, na verdade, em especial para o professor André Furtado, no sentido de que esse modelo urbanístico que oriente o plano de um campus mais sustentável,
porque já tem plano de sustentável. Se ele pode incluir os renováveis, o transporte coletivo com ônibus elétrico e solar, né, já existe, né? E através, por exemplo, de redes elétricas inteligentes que possam ser conectadas pela 5G, que é um projeto que está sendo desenvolvido entre diversas universidades paulistas, né? Aqui no Unicamp, o Unesp, e o USP também, né? O mesmo cabo de 5G, né? E nesse sentido, né? Se não seria interessante esse projeto de tudo sustentável, né? De plano urbanístico, né? No campo, justamente o fomento da pesquisa, né? No sentido de não só do ponto de vista de criticar essas pesquisas, mas de fomentar essas pesquisas para essas redes elétricas inteligentes, as smart grids, né? Conectadas com o 5G, né? Que está vindo, que é um campo agora, né? Possam justamente alavancar políticos orientados, né? Para essa eficiência energética, né? E no campus, né? E também para além do campus, né? Também, mas aqui no campus específico, né? E nesse sentido, essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é se não seria interessante uma política energética voltada para os veículos elétricos, né? Uma pergunta também para o professor Januzzi, né? Que oriente a diminuição da frota de veículos, né? Ao invés de justamente mudar o comportamento das pessoas que, através de veículos renováveis, né? Por exemplo, o solar, né? Que é uma das muito baratas, né? E que aumenta esses campos, né? Por exemplo, diminua a frota de veículos, né? Faça que, além de haver política nesse sentido, mas traga uma iniciativa que diminui a frota dos veículos das ruas, não só, né? E eu acho que, paradoxalmente, sabe, encarecer o produto talvez seja uma forma justamente de obrigar o uso de transportes coletivos, movidos a solar, movidos a eletrificação e essas coisas. Então, é mais ou menos nesse sentido. Obrigada. Eu vou passar as respostas para todos na mesa, né, que queiram se manifestar, mas eu vou fazer. Então, é que a gente. Mais uma pergunta? Mas, assim, bem sucinta, porque a gente realmente já está com o tempo esgotando. Não, você pode fazer a pergunta, mas de maneira bem sucinta, porque a gente já está ainda. Parabéns pela conversa, eu acho muito importante, e também pelos programas que falou o professor Luiz Carlos. E a pergunta seria assim, com essa perspectiva de sustentabilidade, qual seria o planejamento que vocês têm previsto para esses equipamentos que estão sendo trocados, para os equipamentos que estão em desuso, né? Porque é importante conhecer qual é esse processo para construir esse círculo produtivo, né? Que além de trocar e melhorar a eficiência atualmente, esses equipamentos, principalmente luminárias e equipamentos para climatização do ar, têm substâncias químicas muito perigosas para o ambiente. Então, vale a pena trabalhar nesse aspecto, porque eu acho que seria um impacto realmente na diferença com outros projetos que também fazem esse tipo de troca. Falo de outros países, além do Brasil, aqui na América Latina. Obrigada. Obrigada. Bom, então eu vou passar para a mesa, não querendo ser controladora, né, do tempo, mas já sendo, eu peço para que todos também façam sua fala de maneira sucinta. Vou comentar, então, primeiro a fala da professora Leila sobre projetos em outras áreas, né? Por exemplo, ela falou de mais arborização do campus. Aí, nesse aspecto, a gente tem que ser humilde e concordar que a USP tem um campus muito mais agradável, muito mais arborizado do que o nosso.
Mas eu acho que, no momento, a gente tem muito espaço, muita vontade, tem recursos para projetos nessa área de arborização, de gestão de resíduos, gestão de água, mobilidade. Tem projetos, por exemplo, os corredores ecológicos estão acontecendo, mas eu acho que existe muito espaço para a gente fazer mais. Mas por trás dos projetos é preciso ter pessoas que queiram abraçar esses projetos. Eu, por exemplo, tenho tentado abraçar os projetos na área de energia, mas não consigo abraçar tudo. Então, eu acho que falta na Unicamp mais engajamento de todos nós, aqui da nossa comunidade. Os professores que são especialistas em diversos temas podem despejar um pouquinho desse conhecimento, dessa experiência, em projetos aplicados no próprio campus. E a gente está num momento que eu considero raro, que para bons projetos a gente tem recursos. Né? O PPI, o Plano Plurianual de Investimento, tem acolhido praticamente todos os projetos, lógico que tenha viabilidade do ponto de vista econômico, ambiental, social, são bem acolhidos. Né? Na Coordenadoria de Sustentabilidade, a Thalita está elaborando uma lista de projetos para serem incorporados no que a gente chama de rubrica de sustentabilidade. Inclusive, tem projetos nessa área de mais arborização. Mas eu acho que poderia ser um projeto muito mais agressivo nessa área. E o que falta, na minha opinião, são pessoas para abraçarem essa ideia, correr atrás, elaborar, produzir orçamento, aprovar, porque um projeto desse a gente tem que aprovar na COPEI, tem que aprovar na COP, tem que aprovar no Consul. Em geral, a gente tem um consenso muito grande. Quando o projeto faz sentido e também é viável sobre todos os aspectos, isso não é difícil de conseguir aprovar, mas tem um processo todo, depois tem que contratar, tem que licitar, depois tem que acompanhar a execução. Então, dá muito trabalho. Eu só acho que a gente só não faz mais por falta de engajamento maior da nossa comunidade, de professores e funcionários. Os funcionários não dão conta de fazer sozinhos. Se nós, professores, se a gente não ajudar, o nosso ritmo vai ser muito lento. Aí eu vou comentar sobre a questão do descarte. A eficiência energética, ela tem uma série de etapas, e uma etapa obrigatória é o adequado descarte do equipamento antigo que foi retirado. Ele não pode ser reaproveitado, porque às vezes a pessoa tem essa ideia, tira uma lâmpada daqui, ela está funcionando, leva para outro lugar. Eu tiro um aparelho velho de ar-condicionado que tem 30 anos daqui, vamos instalar em outro lugar, está funcionando? Não, não pode. Tem que fazer o descarte seguindo normas ambientais específicas, para tratar, por exemplo, no caso do ar-condicionado, você tem que retirar o gás, você tem que fazer uma série de operações e fazer o reuso dos materiais que são passíveis de serem reutilizados. Então, nos nossos projetos aqui, a gente contratou a operação completa, incluindo o descarte adequado, com certificado de tratamento adequado desses equipamentos. E a gente tem que evitar isso, a reutilização do equipamento. Então, dentro do Programa de Eficiência Energética no Brasil, por exemplo, para a população de baixa renda, a gente teve bastante intensidade de troca de geladeiras, né? Aí as pessoas queriam dar geladeira velha para um parente. Não, não pode. A geladeira velha tem que ser descartada e reciclado o material passível de ser reciclado, né? Vou deixar um pouco aí para o Janus. Não, acho que Bom, de novo, é mudança de comportamento, agora de nós, né, que você está pedindo, e é verdade. E da própria instituição tem que ser mais ágil, menos burocrática também, de fazer inovações. Esse é um desses, algo que a gente também tem que tentar. Só para comentar, né, a pergunta que ela fez, sim, nesse PAC, né, que eu mencionei, a gente mais ou menos estabilizou a frota no final do período. Mas, em contrapartida, a gente tem que também ter claro, né, a gente não quer restringir a mobilidade, né, a gente quer mudar como ela é entregue, tá certo? E para isso você precisa da infraestrutura
adequada, né? E vai mudar a questão, tem que ter mais arborização para as pessoas andarem, deixar o carro, vai ir por esse lado também, né? Inclusive, a distância percorrida, a gente também imagina que a gente tem que diminuir ao longo do tempo. E isso tem que ser contraposto com outro tipo de infraestrutura, né, que planeja a cidade, né, tem esse diálogo entre, né, a transição energética e essa urbanização que tem que ser nova, é fundamental para que essas coisas aconteçam. Senão a gente está preso nesse ciclo que não termina. Só um comentário sobre a Marina. Eu achei interessante essa ideia das redes inteligentes, né, servir como um projeto de demonstração aqui no Unicamp. Eu acho que deveria pensar nisso. Isso acoplado justamente a toda essa nova infraestrutura de geração de energia elétrica fotovoltaica que está se constituindo, né? Eu acho que o Unicamp caberia bem. E iria bem no espírito de um projeto de demonstração de vanguarda, né? O rede inteligente é uma tecnologia que está, né, emergindo, junto com a 5G, né, é uma excelente oportunidade aqui para o Unicamp se colocar. E eu enfatizo que o Unicamp deveria ter metas de neutralidade de carbono, isso que eu estava falando no início. Acho que você faria parte da nossa política, né, estabelecer meta. Quando é que a gente vai atingir essa neutralidade? E pensar em instrumentos aí de balanço de carbono, né, para que a gente possa acompanhar, né, e para a gente ver como é que a gente vai alcançar essa meta de neutralidade de carbono. E, com isso, servir de exemplo para a sociedade brasileira. Então, só para reforçar, acho que é tão importante ter meta como ter um sistema de monitoramento e verificação ao longo do tempo, né? Ou seja, e isso também é um campo de inovação que a universidade poderia estar fazendo. Professor Rubens, você gostaria de fazer um comentário? Não, obrigado. O tempo está curto para vocês. Eu estou aqui preocupado com vocês, mas não teria nada para somar. Então, eu agradeço a presença de todos aqui na mesa e a gente vai fazer um pequeno... Tá, então só para deixar claro que a gente não vai ter intervalo, porque a gente está com o tempo muito curto, a gente já vai passar para a próxima mesa. Muito obrigada.